Sabe, nós temos o poder de influenciar. A nossa vida, ela foi regenerada em Cristo para que nós influenciemos o mundo na direção de Deus. E não mais sejamos espectadores de tudo que tem acontecido, como em muitas oportunidades nos justificamos. Gente, a influência é um negócio sensacional. Na quarta-feira saio eu da igreja, estou indo para casa. Cheguei em casa, estava passando aquela partida exuberante do Flamengo, e aí o cara vai fazer o quê? Vamos assistir. E aí, como muitos de vocês fazem agora, esse bocejo matinal, aquela partida estava me empurrando para a cama. Eu ia com prazer, só que naquela brincadeira de mudar de canal, o que eu encontrei? Um jogo de basquete da NBA. E lá estava o LeBron James, não é? O cara violento, faltava 17 segundos para acabar o jogo, o cara foi lá, tomou a bola do outro, pediu tempo, fez a cesta decisiva. Irmão, eu fiquei olhando aqui, você vê 90 minutos de futebol, não acontece nada. E o cara em 17 segundos, ele acaba com tudo, ele derruba tudo. Resultado, ontem, estava eu vendo NBA de novo. Por quê? Porque o cara influencia. Quando terminou o jogo, foi todo mundo embora da quadra e ele estava lá, dando autógrafo, ele estava lá abraçando criança, tirando foto. Ele sabe do tamanho da influência que ele tem. E a gente, muitas vezes, como cristãos, nossa influência é zero. E por que isso? Porque é tímido? Porque de alguma forma, mas eu não sei muito bem. Não, porque nós não assumimos responsabilidade em muitas oportunidades. E a questão que eu trago para os irmãos hoje é muito simples. Que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de cristão eu desejo ser? Será que eu vou ser mais um cristão chuchu? Aquele que tem gosto da onde está? Que pega o gosto de tudo? Se ele está num lugar de santidade, ele é santo. Se ele está no mundo, ele é mundano. Tem um monte desses cristãos por aí. O cara não quer nada com Deus. O cara é um grande enrolado. E não, eu sou um cristão, mas eu sou um cristão nominal, não praticante. Não existe cristão nominal. Ou é ou não é. É crente ou é frio. Porque morno Jesus vomita. A coisa é muito clara. Quem sou eu? Que tipo de vida eu quero? Como eu quero marcar? Que legado eu vou deixar na história desse planeta? Ou eu vou passar por aqui só transformando oxigênio em gás carbônico? Só isso que eu vou fazer a vida toda? Qual legado Deus tem para que eu deixe nessa geração? E eu quero ser o tipo de pessoa que o livro de Atos me ensina a ser, aqui no capítulo 5. Abra, por favor, a sua Bíblia aí. Atos 5. Atos capítulo 5, a partir do verso número 13. Vai aparecer no data show ali? Muito bem. O texto que a gente conhece já há algum tempo, a gente já falou sobre ele em algumas oportunidades, mas hoje eu quero ir um pouquinho além da história que a gente conhece, de quando Ananias e Safira vão ao templo, mentem lá para os apóstolos, e aí, meu amigo, o Espírito Santo fulmina os dois lá, e acontece a partir do verso número 13, agora, Atos capítulo 5, verso número 13. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas à noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam.
Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Meu Senhor, obrigado pela tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Eu sei que o mesmo Espírito que estava sobre esses homens está sobre nós. E nós não podemos mais nos contentar, ó Deus, com aquilo que não podemos fazer, porque sabemos que Tu podes. Nessa manhã, renova em nós a ousadia, a coragem, a intrepidez, para que a Tua obra aconteça em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, olhamos para essa palavra e eu percebo que nós vamos influenciar quando formos o tipo de pessoa que leva os outros à fé. Pessoas que por onde passam, marcam a vida de alguém porque acreditam. Gente, é muito difícil acreditar hoje. As pessoas, elas estão desanimadas, cansadas, desiludidas, enganadas, porque hoje se inventou o mercado da fé. Tudo tem um preço. E a palavra é muito clara, ela fala: o que de graça recebeste, de graça dai. Eu olho para esse texto e eu vejo no verso 15, olha o que acontece aqui no verso número 15, olha só. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Sabe, o apóstolo Pedro, nesse texto, ele é o tipo de pessoa que eu quero ser, que desperte nos outros a fé. As pessoas sabiam que não era Pedro, era a presença de Jesus na vida de Pedro. Pedro, por onde passava, ele inspirava os outros a crerem. Por quê? Porque sobre ele estava a unção do Senhor, a presença de Cristo, estava sobre ele algo extraordinário, sobrenatural. Ele não simplesmente chegava nos lugares, ele não simplesmente participava das coisas, ele levava a presença, a glória, o poder de Deus com ele para onde quer que ele fosse. É esse tipo de pessoa que eu quero ser. Que as pessoas acreditem em Deus por causa do meu testemunho, que as pessoas elas creiam em milagres, porque na minha vida há um Deus poderoso capaz de assim fazer. Pedro, em nenhum momento ele se sente grande por causa disso, pelo contrário, porque ele entende que o legado dele, pela fé, é pregar esse Jesus, que salva, que cura, que dá nova vida, que verdadeiramente opera maravilhas. Temos que entender que não adianta, gente, morar num palácio se nós não conseguirmos pela fé, dia a dia, ministrar por onde passamos a presença de Deus, e inspirar outros a crerem. Sabe, o meu grande legado, ele não é quantos livros eu vou escrever, ou quantos bens eu vou deixar. O meu legado é quantas pessoas eu perfumei com o bom perfume de Cristo, por onde quer que eu passar. Eu lembro quando eu trabalhava na Sul América Seguros, eu tinha uma chefe de seção, que a gente sabia quando ela estava chegando, porque o perfume dela chegava antes dela. Ela estava saindo do elevador, o perfume tinha invadido a sala já. Esse é o cristão. Mas esse perfume não é lá nem sei o nome de perfume, já fui bom nisso. Não é o perfume que você usa de manhã, não. O perfume de Cristo, da presença de Deus, do renovo do Espírito Santo. O perfume daquele que tem mortificado a carne dia a dia. E infelizmente hoje, em alguns ambientes que chegamos, nós apodrecemos o ambiente por conta da carne que tomou conta da gente. Não somos mais guiados pelo Espírito Santo, pela vontade de fazer Deus conhecido. Somos guiados pelas oportunidades de se dar bem. E não adianta se dar bem na terra, querido, e perder o patrimônio maior, que é no céu, onde as ruas são de ouro. Não adianta nada a gente viver essa loucura toda em busca de riqueza e desperdiçar a maior de todas as riquezas. Pedro inspirava pessoas a saírem de casa e colocarem os enfermos nas calçadas para que a sombra dele passasse por cima delas. Sabe, o que a minha vida inspira nos outros? É isso que a gente muitas vezes não se dá conta. Ninguém vive o evangelho sozinho ou para si mesmo. Nós vivemos para Deus e para o próximo. Sabe, essa relação vertical precisa ser consubstanciada com a horizontal. Minha relação com Deus e minha relação com o próximo, influenciando, abençoando, fazendo com que as pessoas redescubram o poder da fé. É isso que temos feito? É por aí que queremos caminhar? Eu desejo para a minha vida ser uma pessoa que leve os outros à fé. Segundo, verso número 18, olha o verso 18 aí. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública,
Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, e disse: ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Eu desejo ser o tipo de pessoa que não se intimida com dificuldade. Os caras estão ali, levando outros à fé. Pedro, por onde passa, acontecem coisas grandiosas. E por conta disso, por conta da inveja daqueles homens, eles são colocados no cárcere. E ali acontece mais um milagre. E no lugar deles gravarem um CD para dizer: olha o milagre que Deus fez na minha vida, o milagre de Deus é maravilhoso, em vez de eles ganharem dinheiro com isso, eles entendem que eles precisavam enfrentar aquela dificuldade do modo correto, voltando para o templo, para pregar a palavra do Senhor, para falar a verdade dessa vida. Em nenhum momento os apóstolos estão preocupados em enriquecer, sabe, em ter, em possuir, em ostentar, em virar estrela, como muitos pastores e ministros de louvor hoje são. Esses homens estão preocupados em pregar a palavra, em efetivamente enfrentar a dificuldade da vida. A vida vai propor a você dificuldade nas mais diferentes áreas, mas como cristão eu preciso enfrentá-las do jeito de Deus. Eu não posso fugir, eu não posso me esconder, retroceder. No seu trabalho você vai ter dificuldade, vai ter gente que vai te perseguir lá. Na sua vizinhança você vai ter dificuldade, até mesmo no meio da igreja você vai ter dificuldade. No seu casamento você vai ter dificuldades. No entanto, o nosso grande desafio é continuar segundo a fé e não segundo aquilo que nós achamos mais fácil, porque hoje as pessoas fogem, elas se retiram, elas dizem: olha, eu não tenho jeito para mim, como é que eu vou fazer, pastor? É muito difícil. É claro que a vida é difícil, sempre foi, não vai ser fácil para mim, não vai ser fácil para você. Se o Deus vivo, todo poderoso, encarnado foi crucificado, imagina o que a gente não vai enfrentar, gente. Fugir não torna nada mais fácil. Se esconder não vai resolver o problema. Pelo contrário, só torna tudo impossível quando eu fujo. Como é que Deus vai agir se eu fujo da presença dEle? Como é que o poder de Deus vai alcançar as pessoas se eu não consigo testemunhar? Hoje, a gente escuta muito isso: pastor, não me resta outra coisa a fazer senão desistir. Gente, tudo é questão de escolha. Os discípulos escolheram obedecer a Deus, mesmo quando a vida deles foi colocada em risco. Eles escolheram isso. E quando eu escolho desistir, recuar, abrir mão, eu preciso assumir a responsabilidade da minha escolha. Deus não tinha mais nada o que fazer. Meu irmão, Deus pode fazer tudo e muito mais, e fazer de novo e outra vez. Eu tenho que ter ousadia de dizer: olha, eu não criei, descri, não deu para mim, pastor, não teve jeito para mim, infelizmente, mas esse não é o tipo de pessoa que Deus me criou para ser. Eu sou um sujeito segundo a vontade de Deus e o chamado de Deus para a minha vida, uma pessoa capaz de levar outros à fé, capaz de enfrentar dificuldades, os cárceres, as prisões que a vida me colocar, as ameaças que vierem sobre mim, elas vão me impulsionar a pregar a palavra e não a me silenciar. Terceiro, olha só aí, verso número 16. Verso 16 fala assim, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais eram todos curados. Eu preciso ser uma pessoa usada por Deus. As pessoas vinham porque acontecia. Elas vinham porque havia um testemunho corrente. Olha, vai porque aqueles homens que estão lá estão cheios de Deus. Vai porque a presença de Deus está naquele lugar. Sabe, as pessoas elas saíam do lugar delas porque havia gente sendo usada por Deus. E o que eu percebo hoje é que tudo que todo mundo quer é que o pastor seja usado por Deus. Pô, Deus usou muito o pastor, olha que legal. Deus criou cada um de nós estamos aqui para sermos usados por Ele, para que Ele faça a obra que Ele tem que fazer nesse mundo, através de nós. E olha, não tem nada melhor do que você pregar para alguém e ver essa pessoa ser transformada. Não há nada melhor do que você entrar num hospital, orar por alguém e ver se alguém ser curado. Não tem experiência mais gratificante do que a gente olhar para a vida e entender que nós somos, para essa geração, a resposta de Deus.
Muitos de nós hoje estamos ainda confusos, perdidos, porque não sabemos quem queremos ser. Não escolhemos ainda qual legado deixaremos nessa geração. Mas quando eu olho para essa palavra, eu percebo que a grande beleza é ser usado pelo Senhor. Isso é muito legal. Nós fomos buscar o teclado. Foi uma epopeia, foi um negócio sensacional. Coisa assim de outro mundo. Daqui para Curitiba, ida e volta em 22 horas. Meu irmão, por quê? Porque era um instrumento que ia ser útil, que ia ser usado, que ia ser bênção. Deus, Ele vai se mover sempre ao seu favor quando você for um instrumento útil nas mãos dEle. A gente foi para lá e chegou uma hora que você começa a ficar doido na viagem. Falei, ninguém almoça mais. Acabou o negócio de almoço, nós vamos comer em casa. E, olha, quando abriram a porta da van, parecia que tinha gente sendo sequestrada, né? O cara desceu com a van andando. Por quê? Porque a gente não consegue, em muitos momentos, entender isso, sabe? Deus, Ele tem procurado homens e mulheres que sejam instrumentos preciosos nas mãos dEle. Mas será que Ele tem encontrado isso na gente? Porque os instrumentos precisam estar disponíveis para que Ele toque. O instrumento não se toca sozinho, mas quando há mãos habilidosas que tocam esse instrumento, ele é útil. Deus tem se levantado nessa geração, e o Senhor todos os dias, quando olha para o estado do Rio de Janeiro, Ele chora como Jesus chorou quando olhava para Jerusalém, porque o Senhor tem visto o sofrimento desse povo, e Deus vem sobre a igreja dEle nessa manhã e procura onde estão os homens e mulheres que serão usados por Ele nesse tempo, onde estão aqueles que vão se desprender, que vão deixar a própria vida, os próprios sonhos e projetos de lado, para viver o plano e o sonho de Deus. Onde estão essas pessoas? O Senhor pergunta para a gente, e é muito fácil dizer, pastor, envia o outro, levanta outro aí, o Senhor tem muita gente para fazer. Agora, a gente tem que entender isso. Como é que a gente vai ser usado pelo Senhor? Como seremos úteis para Ele, se não dermos lugar a Ele? Sabe, você vai limpar o seu carro lá, tem criança pequena e tem carro, isso é uma combinação explosiva. Eles vão comer tudo quanto é tipo de porcaria no seu carro. E aí você vai lá, vou limpar meu carro. Você pega o seu espanador e começa a limpar ele por dentro. Você vai ficar 3 dias fazendo isso. Agora você liga o aspirador, limpa tudo rápido. A diferença entre um instrumento e outro. Tem um bocado de gente mocoronga, com a vida toda suja, querendo ser usado por Deus. E Deus usa até a mula, meu irmão. Não tem jeito, Deus vai usar a mula. Deus está querendo salvar a gente. Você está com a vida toda torta e quer ser usado por Deus. Deus vai te usar, mas não quer dizer que vai te aprovar. Em 2 Timóteo 2,15, o Senhor fala, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, nessa manhã é um tempo de conserto, para que todo o potencial que Deus colocou em nós seja usado por Ele, seja para a glória dEle, seja para que pessoas sejam impactadas. É o tipo de pessoa que eu desejo ser, alguém usado pelo Senhor. E aí no verso 19, olha lá, verso número 19. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Eu preciso acreditar no sobrenatural, gente. É o tipo de pessoa que eu tenho que ser. Se eu não acreditar no sobrenatural, quem vai acreditar? Os caras estão presos, o anjo solta, eles voltam para o templo para pregar. E quando o pessoal chega lá no templo de manhã, quem está lá? Eles, os que estavam presos na noite anterior, os que foram detidos, os que foram impedidos de falar a verdade, agora estão lá fazendo a mesma coisa. E isso é muito legal, porque o que eu vejo hoje é que a nossa tendência é dizer que não adianta. Pastor, já pregamos ontem. Pastor, já saímos um monte de vezes para entregar quentinha e evangelizar. Esse povo não quer nada. Nós já fizemos isso, já oramos, já subimos um monte de vezes. Gente, se a gente não clamar, se a gente não trabalhar, se não fizer a obra de Deus, as pedras clamarão. E aí está todo esse barulho que tem acontecido lá fora. Violência, drogas, divórcios, adultério, morte, tudo isso são as pedras clamando. E nós continuamos colocando o dedo nos ouvidos para não ouvir. Tudo que tem acontecido nessa geração, sabe? Eu percebo hoje que a gente cria os filhos para ser doutor e não para ser cristão.
Pastor, meu sonho é que meu filho seja missionário no Iraque. Quantos têm esse sonho aqui? Ninguém? Esse é o nosso coração. É esse aí. Você prefere que seu filho vá para o inferno no Brasil do que ele seja uma bênção no Iraque e morra lá cortado, pendurado, arrebentado, porque de algum jeito vão matar ele lá. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, ele diz: se a nossa esperança é só para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Onde está a nossa esperança? Onde está a igreja do Deus vivo nesse tempo? Se reunir aqui, meu irmão, é uma bênção. Ter você aqui é maravilhoso. No entanto, se essa palavra não repercutir na gente e não nos enviar de volta para casa com um pensamento diferente, a gente perdeu tempo estando aqui. Não valeu a pena. Não serviu. Que tipo de pessoa, quando você cruzar aquelas portas lá, você deseja ser? Você quer ser efetivamente alguém usado por Deus? Você deseja ser diante do Senhor esse homem, essa mulher que transpira a presença do Senhor, que faz diferença, que abençoa? Que tipo de pessoa nós seremos? Pessoas que vão trazer a essa terra os milagres, a grandeza e a glória de Deus? Ou vamos ser o chuchu que não faz diferença nenhuma, que não serve para... Sabe, só tem água. A água não é ruim não, a água é bênção. Mas o problema é que às vezes a gente precisa um pouco além. E nessa manhã, Deus nos congregou aqui para nos chamar para ir além. Pedro teve uma experiência real com o Senhor, por isso a vida dele foi relevante. E eu quero falar contigo que não teve uma experiência real com Jesus ainda. Que você abra o seu coração nessa manhã. Você tem a oportunidade agora de olhar para dentro de si próprio. E olhar para si é desagradável, porque a gente se enxerga. E ali, nesse momento que nós nos enxergamos, a gente percebe quantas vezes a nossa espiritualidade nada mais é do que uma fuga. Ela é um lugar no qual nós nos escondemos e não queremos de alguma forma sair dali porque é confortável. Quando olhamos para dentro da gente, a gente entende que não quer levar ninguém à fé porque nem nós mesmos estamos lá. Olhando para dentro da gente nessa manhã, nós compreendemos que a gente se intimida sim. Qualquer problema que acontece, pastor está muito violento, não vou à igreja à noite não. E a gente justifica isso, é fácil justificar isso. Nos intimidamos sim. Infelizmente, em muitas oportunidades, nós somos cristãos que não estão disponíveis para ser usados pelo Senhor. Gente que infelizmente descreu do sobrenatural, só acredita no laudo do médico, na palavra do advogado, naquilo que a voz do homem falou. Nessa manhã, Deus quer trazer de volta a fé ao nosso coração, quer fazer com que brote, onde já houve, sabe, aquele rio caudaloso, grande, no qual fluiu o Senhor, e a vida fez com que ele secasse. Deus quer fazer com que a fonte renasça, e o Senhor, mais uma vez, possa, através da nossa vida, transformar essa geração. Por isso, onde você está aí no auditório? Deus chamou você a tomar uma atitude, a entregar a vida a Jesus, a voltar para Ele. Eu quero orar por você. Mas tem que ser o chamado dEle. Tem que ser a voz do Senhor. Não adianta você se sentir culpado. Ah, o pastor está incutindo culpa. Não, você não tem culpa de nada não, meu amigo. Fica tranquilo, não se preocupa não. Enquanto eu não entendo essa presença de Deus, esse chamado do Senhor para mim, não faz sentido. Mas hoje, o Espírito Santo falou contigo. E as coisas começam a fazer sentido. Por isso, onde você está? Você quer entregar a vida a Jesus? Você quer voltar para Jesus? Levanta a sua mão bem alta aí, eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Quero voltar para Ele. Eu quero fazer diferença. Eu quero ser uma bênção nesses dias. Eu preciso ser o tipo de pessoa que o livro de Atos me ensina a ser.